é, do livro Sintonia Mediúnica, né? Segurança mediúnica. Segurança mediúnica. Eu sempre erro. Miramês. Miramês. Isso aí. Muito bem. O bom é estar falando com vocês e ter uma mulher aqui do Zoom falando inglês comigo, né? A mulher está falando o tempo todo inglês comigo aqui, eu falando com vocês. É, beleza. A sorte que eu não em chinês. Mas eu estou escutando também. Também, né? Então está falando com todo mundo. Será que é Está falando com todo pessoal? mundo. Alguém aí, ó. Sei lá. A Raquel já está psicografando ali. Vai lá, Raquel. Está psicografando em inglês agora. Bom, quem vai fazer, por gentileza, a prece inicial e a página inicial, para depois a gente continuar o estudo. Calma, um por vez. Escolham, por favor. Alguém faz a prece, alguém faz a página inicial, por gentileza. Olá, Camila. Eu estou com o pé machucado, eu não posso levantar para pegar o livro. Não me preparei para isso. Então, tá bom. Tem alguém? Se não tiver, eu tenho aqui preparado já. Segue o fluxo, Loap. Você está com o Milux aí Vamos na lá. mão, né? Bora embora. Então, eu vou ler para vocês Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Eu acho muito bonitinho também. E seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar nenhum exame. Ninguém consegue progredir sem experimentar a dor do exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando obstáculos. Carlos Torres Pastorinho, do livro Minuto de Sabedoria. Então... A flecha teve direção. Muito obrigada. Disponha. Alguém quer fazer a prece? Ou eu sigo o barco? Vamos lá. Pois bem, amigo Jesus, mais uma vez aqui reunido em teu nome, esperamos, amigo, que possamos estudar, debater, analisar as tantas questões, né, das leis que regem este mundo. E assim, amigo Jesus, sabedores um pouco mais das mensagens das leis maior, possamos nos modificar um pouco mais, nos atentar um pouco mais no orar e vigiar, como tu falou, como você falou há tanto tempo atrás. Fica, amigo Jesus, nos inspirando, nos dando força e harmonia, abençoando os nossos lares, as nossas vidas, os nossos amores, aquelas pessoas que estão próximas de nós e aquelas outras que nem conhecemos e que nesse momento passam pelo turbilhão da dor e às vezes do sofrimento. Amigo, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar e fica conosco durante mais uma semana, como o Senhor fica durante todo esse tempo ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois vamos lá. Bom, tambores rufando e microfones fechados. Vamos com Zé. Você pode compartilhar para nós, por gentileza, o PDF do livro, do capítulo? Pois bem, eu vou fazer a leitura e nós vamos bater um bate-papo, beleza? Toda vez que a gente vai parando, vai tecendo alguns comentários, alinhavando outras informações, como nós sempre fazemos no livro, no estudo deste livro. Hoje é este livro, amanhã é o Livro dos Espíritos, quarta-feira é o Evangelho, não, quarta-feira é Nosso Lar, quinta é o Evangelho, sexta é Transição Planetária e o sábado é o bate-papo geral de tema livre. Então vamos lá. A psicofonia. A psicofonia, aliás, antes de eu começar a ler, eu vou logo jogar uma pergunta para vocês, só por curiosidade. Vocês sabem o que é psicofonia, pessoal? É um tipo de mediunidade? Isso. Sim.
Beleza. Mas como é que é essa mediunidade? Alguém sabe? É sopro no teu ouvido, né? Não? Através da fala. Você escuta as mensagens, não é por aí? Beleza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Através da fala. Da fala, né? Beleza. Quem mais? Quem mais? Existe uma outra denominação sobre psicofonia. Muitos já chamam como incorporação. Isso, beleza. Então, beleza. Então, já tenho ideia, depois a gente vai destrinchar um pouco mais. Pois bem, é uma mediunidade das mais conhecidas do mundo, pois notamos sua função em todas as partes. Nos tratamentos psiquiátricos, nas tribunas, nos conselhos, nas decisões de guerra e de paz, nos botequins, nas pregações evangélicas e nos revoltosos, nos desastres das rodovias, nos assassinatos e nos assaltos. É muito comum nos cirurgiões, ao instruir seus pacientes, e os espíritas são conscientes dessa manifestação, também conhecida como mediunidade de corporação. É o mais natural dos fenômenos da vida, porque nele deparamos com o revigoramento das coisas afins, doando e recebendo energias compatíveis com as necessidades. Espera aí, depois tá mal, agora parou tudo, parou. Que introdução mais louca, né? Olha só que coisa mais louca. Pelo amor de Deus, quer dizer que nas rodovias, nos assassinatos, nos assaltos, nas tribunas, nos conselhos de decisão em paz, tem lá psicofonia? Que história é essa? O que vocês acham disso? Como é que é esse negócio aí? Eu não entendi. Você falou que é de acordo com a necessidade da pessoa, então, se a pessoa estiver passando necessidade em casa, a psicofonia vai estar presente quando ela roubar alguém ou matar? Bora, vamos lá. Eu quero mais perguntas, mais Qual posições. foi a pergunta mesmo, Leonato? Eu quero saber, não é pergunta, eu li a introdução para vocês. E falei que na introdução ele afirma que a psicofonia está lá, nos tratamentos pediátricos, nos botequins, nas guerras, nos assaltos. Sim, porque a gente está rodeado de espírito o tempo todo. De vários níveis vibratórios. Quem mais? Exatamente. Eu fiz o ESD, sabe? Meu professor foi bom. Você fez ESD, né? Eu acho que eu me lembro desse professor, né? Lembra desse professor, né? Pois é. Ele era mais feio, ele ficou mais simpático por esse tempo, né? Eu não posso falar nada porque eu não quero apanhar da Mila. Tá certo. Pois, vamos lá, também pessoal. há uma outra questão envolvendo a psicofonia, porque muitos, inclusive, são médiuns e não se dão conta, porque não estudam, porque ignoram a sua potencialidade mediúnica. E aí, no momento de descontração ou de um aditivo, digamos aqui especificamente o álcool, a mediunidade ela dá um start, ela acontece pela aproximação de um espírito qualquer. Então, muitas das vezes, as pessoas estão falando e elas não estão se dando conta que é um processo psicofônico, é uma incorporação sem os trejeitos do espírito comunicante. Então, como o processo se dá através da mente, né, e da vocalização, o espírito influencia a pessoa, seja um acidentado, seja alguém num bar, por exemplo, seja em qualquer ambiente que esteja, ela pode estar dando passividade involuntariamente para que o processo psicofônico se dê. Legal. É interessante. Pode continuar, Luciano. Não, você falou aditivo, deu como exemplo o álcool, é isso? O álcool, sim. Isso, mas o aditivo pode ser as emoções naturais, o momento Também, né? também, Tá bom. sim. Uhum. Um momento, por exemplo, de alegria, de contentamento, de satisfação, pode, porque não tem como a gente não ter essa influenciação do plano espiritual, né? São dois grupos de habitantes no planeta, né? Os encarnados e desencarnados.
e o desencarnado geralmente influenciando o encarnado. Então, até no momento mesmo de alegria, de contentamento, de descontração, pode ocorrer, sim, a psicofonia, né? E normalmente, quem está desenvolvendo o processo naquele momento, em geral, não se dá conta de que quem está falando não é ele, é alguém através dele, com a voz dele, com o pensamento dele, mas é um processo psicofônico que há influência, né, de um espírito comunicante. Muito bem. Vejamos, que coisa engraçada, né? Vocês estão comentando isso aí, e ao mesmo tempo eu estou divagando aqui nas minhas ideias. Se nós formos parar para analisar a evolução da espécie humana e analisar do cunho antropológico no sentido da linguagem, linguagem é tudo aquilo que se dá uma comunicação através de símbolos, certo? Escritos, gestos ou fala. Então, certamente, no processo de evolução da espécie, que está, observando, digamos, analisando no cunho de comunicação, né, do processo comunicativo, a linguagem e os gestos vieram muito antes do que o processo simbólico da escrita de um fonema ou de uma palavra, certamente. E é justamente por esse processo de linguagem, de fala, né, está tão intrínseco, digamos assim, nós, né, na forma de se comunicar. É por isso que é muito mais fácil um espírito, né, se comunicar, né, intuir aquele médium, o processo da fala. Daí, ele começa o estudo afirmando justamente sobre isso, sobre a facilidade que nos botequins, nas rodoviárias, nas rodovias, nos assaltos, em tudo que for local, em tudo que for ambiente que o homem estiver, né, qualquer lugar que ele lá está, né, os espíritos que estão ao redor dele, por afinidade, o acompanhando, também poderão se manifestar, né, através desta fala. Por isso que ele fala que é tão antigo esse processo, né? É tão intrínseco à espécie humana a fala, né? Os grunhidos, os gestos, para depois vir a parte da escrita. E isso é muito interessante. Se nós formos analisar tudo isso, a gente começa a entender que, dependendo da energia, digamos assim, da faixa vibracional de pensamentos e emoções que aquele ser estiver, ele irá trazer para si, né, atrair para si magneticamente demais espíritos que irão pensar e comungar dos mesmos pensamentos, ideias, né, aspirar às mesmas vontades, e, vez por outra, por um processo ou outro, esses espíritos conseguem se comunicar de forma um pouco mais fácil, né, pelo processo de fala, pela psicofonia. Tudo bem? Vamos dar continuidade, quero parar depois, daqui a pouco, para a gente fazer outras observações. Pode-se ver... Peraí, Renato. Não respondeu a colocação do Rafael aí, né? Sobre a necessidade. Não, pois é. Quando ele falou sobre necessidade, né, eu não tenho necessidade, por exemplo, no assalto, de ter o espírito do meu lado, mas se ele estiver do meu lado, um espírito que está pensando igual a mim, né, no momento do assalto, no momento de alguma coisa ruim que eu estiver fazendo, aquele espírito pode se manifestar ou não. Entendeu, Rafael? Entendi. Beleza. Então segue o barco. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Agora, obviamente, né, se eu tenho um médium aqui, né, eu sou assaltante, né, vamos supor, seja o assaltante, e tem um espírito também que comunga comigo das mesmas ideias, né, mesmos pensamentos. Ele pode também ficar, né, sussurrando no meu ouvido o tempo todo para vai assaltar, vai assaltar, vai assaltar, né? Independente da minha carga emotiva e de sentimentos durante aquele assalto, eu posso agir ou falar, né, algo que até então eu não sabia que poderia falar daquela forma, ou pensar daquela forma, porque aquele espírito que está se manifestando com mais facilidade, porque está muito ligado energeticamente a mim, porque nós comungamos da mesma faixa vibracional.
Tudo bem? Bom, através da sintonia, Nápio, tipo assim, por exemplo, Isso. eu estou planejando assaltar alguém, roubar alguém. Eu estou sintonizando com alguém que se compraz com com essa mesma ideia, e naquele momento pode me estimular, por exemplo, coragem. Sim, isso aí. Pode ser. Pode me estimular a coragem. Ou então, às vezes... necessidade negativa, Isso. mas é o que eu estou precisando naquele momento. Pode Ou, ser às isso? vezes, pode até mais, Raquel. Pode até mais. Eu posso querer apenas assaltar, né? Eu sou instigado a assaltar, né? E no momento de desespero, de fúria, aquele espírito que está do meu lado, né? Ele possui o intuito não apenas de assaltar, ele quer matar também. Ele quer ferir alguém. E às vezes eu, como apenas um ladrão, por estar com a sintonia tão grande com ele, eu sou pego, digamos assim, entre aspas, de surpresa, com aquele espírito me movimentando, né? Atuando em mim, para eu poder dar uma bufetada na cara de alguém, ou pegar um revólver, bater em alguém e matar a pessoa. Tudo bem? Isso são elementos mais profundos, complexos de obsessão. Mas ocorre da mesma forma. Certo? Da mesma forma que ocorre se eu sou uma pessoa do bem, no momento de palestra, de bate-papo com a pessoa, né, que está no meu telefone comigo ou numa plateia, eu pegar uma palavra, apenas uma palavra, eu contar apenas história que vá, né, de encontro com uma pessoa que está ouvindo, com um amigo que está ouvindo, que eu até então não sabia, porque é o espírito bom que está do meu lado, né, às vezes até tomando conta do meu aparelho vocal aqui, fonético, para eu falar uma palavra, falar um conto, alguma coisa que possa trazer aquela pessoa, né, mais próximo, né, trazer mais ternura e aconchego no problema daquela pessoa. Enfim. Leonardo, Até porque... Oi. eu estou com um videozinho aqui na ponta da agulha, se você permitir, no final Vai com Deus, vai com Deus. da apresentação, a gente pode, quando terminar o estudo, a gente pode apresentar uma psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes através do Divaldo Franco, um encontro, não consegui saber qual encontro, que foi rapidamente no YouTube, mas para ilustrar o Rafael e outras pessoas, como é que se dá um processo de psicofonia ou incorporação própria dentro de um ambiente aonde uma mensagem de alto teor precisa ser colocada para a plateia, para assistência. É curtinho, tem 5 minutos. Acho que dá para a gente aproveitar algum tempinho aí para apresentar esse vídeo. Enquanto ele vai caminhando, a gente passa. Vocês querem que eu... pois é, quando acabar... Muito bem, Raquel, você está demais hoje. Então, vamos lá, continuando. Pode-se ver, pela observação comum, que a energia incorpora em energia, fecundando uma existência, que amor faz simbiose com amor, avolumando a esperança. Caridade se eterniza com caridade, na manifestação de maior alegria espiritual. Perdão coaduna-se com perdão na mais alta fraternidade, e a paz encontra com a paz, para que o trabalho se harmonize. Isso tudo é a incorporação de um para com o outro, para a luz da própria vida. Os nossos pensamentos incorporam-se em outros pensamentos idênticos para materializar o que desejamos. Isso tudo é mediunidade em outra esfera, mas é intercâmbio no silêncio da natureza. Não obstante, devemos tratar com mais evidência a mediunidade psicofônica, de inteligência com inteligência, e por ela analisar as consequências dessa faculdade, pelos modos que ela se apresenta. A incorporação de um espírito em um médium que tem essa faculdade se processa por variados meios. Não podemos determinar que seja desta ou daquela maneira, como se fabricam objetos usando formas. Ela é de natureza elástica, obedecendo à escala evolutiva das criaturas. Cada médium situa-se em uma dimensão. Assim também, o espírito que se comunica por intermédio dele. Olha a coisa interessante. Nesta página que escrevemos, podemos distanciar as letras de acordo com as necessidades do assunto, ou mesmo pela nossa vontade, como se processa com amizade ou inimizade, família, etc. O momento da incorporação
de uma entidade, no médium, depende de muitas incidências do ambiente, dos companheiros e da disposição do próprio médium, né? Medianeiro. O estudo da psicofonia é engenhoso, sempre escapa na sua sutileza das deduções humanas, para cair na realidade da intuição e da fé. Dizer que alguém está mistificando é um julgamento apressado, que pode nos trazer consequências desagradáveis, porque sempre falamos julgando quem não nos agrada. Às vezes, o maior mistificador é, pois, o que nos agrada. O dever do ouvinte é observar o que a entidade fala, não por quem o espírito está falando, porque um médium bom hoje pode ser ruim amanhã. E nesse sentido que Jesus aconselha orar e vigiar. Como necessitamos do alimento pela manhã e à tarde, do ar que respiramos e da água que bebemos. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que esses espíritos estamos mergulhados no mundo espiritual, como o próprio Kardec já nos lembra no Livro dos Espíritos, e que esses espíritos nos influenciam por demais. Então, depende de nossas escolhas e valores internos para nós mesmos captarmos ou não, né, as entidades semelhantes do mundo astral. E que elas, vez por outras, dependendo da sintonia conosco, pode usar nosso aparelho fonador e falar algumas coisas, emitir alguma palavra, dar alguma opinião. Agora, vamos só pontuar algo que eu acho bem interessante para nós nos lembrarmos, né? Porque o processo de psicofonia a gente pode dividir praticamente em 3 grandes grupos. Há uma psicofonia sonambúlica ou inconsciente, há uma psicofonia intuitiva ou consciente e uma psicofonia de voz direta ou pneumatofonia. Está lá no Livro dos Médiuns. A sonambúlica ou inconsciente é quando o médium se desvencilha do corpo físico no processo de desdobramento, né? Ou em sono, ou no processo de sonâmbulos, né? E se encontrando em transe profundo, outra entidade, outro espírito consegue falar alguma coisa. Existe um livro do André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade, que lá tem algo parecido, se não for a memória, com a Celina, uma médium Celina. Mas sei que tem lá. Vamos lá. Tem a segunda, que é a mais geralmente, né, digamos assim, é a mais simples, que é a psicofonia consciente ou intuitiva, que é o médium, né? Ele possui intuição de palavras como vozes e sai falando, né, repetindo ou até influenciando em algumas palavras no que o espírito está querendo falar. Tudo bem? Há uma grande interferência nesse processo. Às vezes, por vontade própria, às vezes não. Geralmente, esse é o mais simples. Existe, deixa eu só abrir outro parênteses. Na primeira, que é inconsciente, que é a sonambúlica, em estados alterados de consciência, os grandes xamãs, digamos assim, eles usam artifícios, né, alcaloides, cascas de algumas árvores, raízes, né, enfim, ou rituais no sentido de símbolos e trabalhar com o inconsciente, né, músicas, ritmos consecutivos e repetidos, né, diversas vezes, para alterar o estado da consciência e alguns espíritos por ele poderem se comunicar. Tudo bem? Então, temos psicofonia sonambúlica ou inconsciente, psicofonia consciente ou intuitiva, e, por final, temos a pneumatofonia, ou a voz direta. Esse tipo de mediunidade, esse tipo de psicofonia, né, o espírito retira do médium, né, as energias vitais necessárias, ectoplasmáticas, para que no ambiente a voz dele se faça. O espírito fala no ambiente sem precisar de médium para se falar com a boca do médium. Se retira apenas
a energia, o ectoplasma, né? E essa voz direta, que é um espírito, ele fala no ambiente para todos escutarem. É uma mediunidade de efeito físico. Tudo bem? É apenas pontual para nós nos acharmos sobre esse processo. Então, vamos lá. Continuando. A incorporação do espírito de luz não tira totalmente os sentidos do médium em função, olha só, ele domina as suas faculdades e o médium adestrado entrega-se suavemente ao visitante do bem para expor as suas ideias renovadoras. É o que daqui a pouco o Luciano vai colocar para nós escutarmos. Os centros de força se acoplam uns com os outros. Os centros de força se acoplam uns com os outros em uma harmonia sublimada. E no caminho das vibrações, as ideias do comunicante tornam-se palavras, onde a boca do intermediário amplifica os pensamentos em ordem do companheiro desencarnado. Geralmente são dois grandes centros de força, né? É o que trabalha com a psicofonia. É o frontal e é o laríngeo. Tudo bem? Leonardo, Pode falar, Raquel. o que é que nós podemos considerar médium adestrado? Muito bem, muito ótima a sua palavra, muito bem. Seu pezinho está dando efeito, hein? Alguém? Eu tenho uma pergunta. Espera aí, aguenta a mão. Aguenta a mão, Rafael. Beleza. Antes da pergunta do Rafael, alguém sabe responder o que é médium adestrado aí? Vão pensando enquanto o Rafael faz a pergunta. Faz aí, Rafael. Então, eu queria perguntar, se Deus é todo bom, por que que ainda existe pessoas sofrendo pelo livre-arbítrio de outras no mundo? Como é que é, meu filho? Pergunta inteligente. Se Deus é todo bom, eu queria saber por que que ainda existe pessoas sofrendo pelo livre-arbítrio de outras no mundo. Ah, muito boa essa sua pergunta, né? Eu vou tentar encaixar com o tema, mas é boa pergunta, né? Deixa eu ver se eu consigo encaixar com o tema. Aguenta a mão que eu chego nessa sua pergunta e resposta já já. Vamos lá. O médium adestrado é aquele médium, né? Eu não gostei muito do termo, mas ele usou. O médium adestrado é aquele médium que se conscientiza, né, de suas funções, mas muito mais do que se conscientizar de suas funções, funções mediúnicas, muito mais do que isso, ele vive no bem. Ele é uma pessoa que vive no bem. Porque processo mediúnico não é exclusivo do espírita. Processo mediúnico existe no espírito, encarnado e desencarnado. Certo? E para ele receber influências de bons espíritos, ele precisa também trilhar o caminho do bem, na busca do belo, do justo e do bom. E aí sim, quando ele começa a, por livre-arbítrio e vontade própria, caminhar, né, no seu processo da descoberta do belo, do justo e do bom, digamos assim, ele começa a se adestrar, entre aspas, digamos assim, para que outros espíritos evoluídos o ajudem, né, além de difundir a palavra da esperança, né, do otimismo no mundo. Na realidade, a capacidade de escolha nossa é o que nos dá, né? Seu telefone, o microfone desligou sozinho, Nap. Você está falando com o microfone desligado. Espírito em evolução, consigamos desenvolver. Agora o áudio ficou bem baixinho. Alô? Alô? Ok, melhorou. Pode. Segue Então, o vamos lá. fluxo. Deixa eu seguir o fluxo. Então, a capacidade de escolha nossa, o nosso livre-arbítrio, é a ferramenta que Deus nos proporcionou para que, através das escolhas certas e erradas, consigamos adquirir conhecimento para evoluir. Então, na realidade, Rafael, faça sua pergunta novamente para eu poder responder de forma correta.
Se Deus é todo bom, por que ainda existem pessoas sofrendo pelo livre-arbítrio de outras? Mas é lógico. Mas ele continua sendo bom. Isso é que é interessante. O outro, se eu faço o outro sofrer, né? Não é porque Deus é ruim ou Deus é bom. É porque eu não consegui adquirir, através das minhas escolhas, das minhas sintonias, o melhor caminho possível. E se eu não consigo adquirir o melhor caminho possível, né, certamente, invariavelmente, eu vou tocar no outro, eu vou fazer com que o outro sofra, até porque, para eu evoluir e o outro evoluir, a convivência é necessária. Tanto que a convivência é necessária que nós estamos mergulhados também no mundo espiritual. A convivência do mundo imaterial também permeia nosso convívio, nosso dia a dia. Quando eu começo a fazer minhas decisões, né, eu começo a regimentar para mim o conhecimento, a força, a busca, digamos assim, as ferramentas necessárias para eu adquirir em longo tempo um cabedal de conhecimento e de sabedoria. Essa capacidade de cada indivíduo, de cada espírito, né, nessa dimensão e nas múltiplas que existem, para nós evoluirmos e cada um adquirir seu conhecimento para alguma coisa maior, que eu não sei o que é, dificilmente alguém saberá informar, porque não tem como nós entendermos isso ainda. Né? O que eu preciso compreender de antemão é justamente que Deus, sendo justo e bom, ele possibilita a cada um de nós as nossas escolhas, os nossos acertos. E uma das escolhas de um médium é justamente isso: trilhar o caminho do bem, se esforçar para ser uma pessoa boa consigo, na busca do belo, do justo e do bom. É a liberdade que Deus nos dá para nós desenvolvermos as nossas potencialidades. Quer falar alguma coisa, Raquel? Eu queria dar uma contribuição, se puder, ir para essa resposta do Rafael. Vai com Deus. Na verdade, porque assim, a bondade de Deus, a justiça e a bondade dele, a imensa sabedoria, está justamente em fazer igual para todos. Não é que ele permita o bom, o mal, o bem e o mal. Ele dá a mesma condição. Então, se eu tenho a influência de alguém, eu posso responder sim ou posso responder não. Porque se Deus não permitisse a influência, ele estaria me privilegiando em detrimento do outro. Então, a condição que ele dá é igual para todos. E o sim e o não têm a mesma quantidade de letrinhas. Quem responde o sim ou o não sou eu. Então, se eu errar respondendo não, eu vou ter novas oportunidades de refazer a minha resposta, da mesma maneira que aquele que está me influenciando negativamente. Ficou mais fácil, Eunato? Ficou mais fácil, Rafael? Sim. Eu acho que a gente a tua resposta está coadunando, né? Com a minha e com o texto. Porque, olha só, o espírito de esfera superior é amável nos seus gestos e gracioso no falar. Diz a verdade com brandura e nos ajuda a modificar-nos, tirando-nos da ignorância com suavidade, sem alterar nem impor suas ideias. No entanto, sua presença nos encanta e desperta em nós o interesse de melhorar. O mensageiro das trevas age contrariamente aos que se observam na comunicação do espírito elevado. E ainda existem muitas outras comunicações intermediárias, cabendo a quem ouve analisar e escolher o que seja favoráveis ao bem. Certas possessões que tiram quase totalmente a razão do médium, mas que este precisa estar em plena sintonia com o possessor. Mais de 90% dos médiuns desequilibrados são teleguiados. Os espíritos os dirigem por telepatia,
usando com grande habilidade esses meios de transmitir ideias. Os espíritos trevosos tentam infiltrar esse sistema de comunicação à distância, mesmo para os médiuns de grande equilíbrio, sempre procurando brechas. Por isso, dizem que a vigilância é a eterna âncora da paz. Não podemos, em poucas páginas, dizer o que se processa nas comunicações psicofônicas. Para tanto, precisaríamos escrever um livro. No entanto, em muitas outras obras mediúnicas encontra-se algo para completar o que falamos. Nesta simples descrição sobre a psicofonia, e quem se interessar pelos conhecimentos, que estude e observe, trabalhe e medite, que Deus é farto no aprendizado de seus filhos que procura aprender na grande escola da vida. Mas lembre-se, bem, nós atraímos para junto de nós o que somos e o que desejamos ser. Sensitivos existem muitos. Em todas as esquinas os encontramos. Mas o que procuramos são médiuns que já passaram pelo vestibular da dor e do evangelho e que não se esquecem do Cristo nos seus pensamentos, palavras e obras. Abrindo parênteses, esses são aqueles espíritos adestrados que ele falou lá no início, né? Esses são raros, mas são esses que vão levantar a bandeira da luz nessa grande nação, para a renovação do mundo inteiro, para a iluminação das criaturas humanas, deixando vibrar no éter infinito tal convite para todas as faixas de vida, mesmo nas sombras, pois o Cristo está de braços abertos como pastor e nunca deixa órfão as suas ovelhas. Vamos pensar e exercitar a psicofonia, sempre que necessário, mas jamais fugindo da ordem e da disciplina, que nos coloca como instrumentos de Jesus para maior entendimento entre os homens. A psicofonia é algo tão natural e intuitivo que precisamos ter o cuidado, acima do processo mediúnico de psicofonia, precisamos ter o cuidado de nos analisar, saber o que desejamos e o que não desejamos, daquilo de saber que caminho queremos tomar e decidir o que buscar. Isso é que principia qualquer ação mediúnica. É o sentimento, é a vontade de querer se descobrir, de querer entender e de querer buscar valores perenes e atemporais. É a partir desse momento em que, por exemplo, quando o outro me toca, né, no erro dele, seja numa fala grotesca, seja no pensamento mesquinho, seja num tapa, eu preciso entender que a dor está existindo. A dor de uma palavra que fere, a dor de um tapa, né? A dor de uma ação que às vezes sangra, mas que o sofrimento a partir daquela dor já é opção minha. E se eu começo a entender, né, e colocar limite entre minha dor e meu sofrimento, é porque a partir desse momento eu estou lembrando, né, dos mansos e dos pacíficos que Jesus falou no Sermão do Monte, das bem-aventuranças que ele narrou, que ele cantou, e que a decisão é minha, acima de qualquer erro de um outro. E que mesmo que o outro erre, eu preciso entender que aquele erro é temporário. Porque um dia ele também será anjo, igual a mim. Quando? Não sei. Mas esse é o nosso fim. Porque seremos co-criadores igual a Jesus. Quando eu começo a compreender isto, eu começo a entender e mudar o meu estado de vibração, de sentimentos. E começo a trazer para próximo da minha convivência espíritos também que comungam do mesmo pensar, da mesma esperança, do mesmo otimismo. E a partir de então, né, talvez os meus processos psicofônicos, numa palavra, num telefone, ou a palavra quando encontro um amigo, no meio da rua, e falo uma frase, eu lembro a história, já é o suficiente para, naquele momento, trazer paz, esperança, consolo a alguém que, num determinado instante, e ainda prefira estagiar no sofrimento ou esteja passando por um processo de dor. A escolha é minha.
E dar essa possibilidade, esse entendimento a nós, né, é bondade divina. Porque se ele fizesse tudo assim como eu achasse que fosse correto, não seria bondade. E se desperdício. Eu preciso entender, compreender. Eu preciso fazer 20, 50, 2, 3, 4, 5 anos de matemática, de equação diferencial integrada, de, sei lá, de equação de segundo grau, para poder começar a entender alguma coisa. Eu preciso ler filósofos pré-socráticos durante 4, 5, 6 anos, concatenar minhas ideias para poder pensar a filosofia de forma diferente. Ou eu preciso tocar piano exaustivamente, começar do nada, para poder adquirir aquele conhecimento. Se fosse tudo da noite para o dia, ficaria difícil. Mesmo diante de um professor chato, de uma matéria complicada, ou de um sistema completamente equivocado, como o Sistema Nacional de Educação que nós temos. Estou falando do processo de educação, né? de universidade e tudo mais. Mas, enfim, é o meu que foi onde eu estou e é o obstáculo que eu estou me vendo para poder adquirir algo mais além amanhã, quando eu conseguir adquirir determinada instrução, conhecimento. A mesma coisa são os processos mediúnicos. Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? E agora estou aberto a bate-papo até mais ou menos umas 4h05, 4h10, depois eu fecho e volto daqui a pouco. Mas já foi? Não, já foi não, estou aqui, já acabou meu bate-papo. Agora vamos abrir a porteira para a gente conversar. Ah, tá. Posso fazer algumas observações curtinhas? Vai com Deus. Estamos com ele. Olha só, é só para ilustrar, porque o português é uma língua muito rica e com várias interpretações diferentes, daí os antônimos e os sinônimos. Sobre a questão do médium adestrado, o que você colocou é relevante e a questão moral realmente é essa e não a outra. Até que eu, inclusive, até corroborou com você. Mas a questão do médium adestrado independe da moral. Ele pode ser uma pessoa moralizada, evangelizada, ou trabalhador, como pode ser um médium não evangelizado, de uma moral duvidosa e que tem até tendências que não são muito positivas. O adestramento, nesse caso, é o exercício, é fazer-se hábil para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, eu sou radiooperador, trabalhei muitos anos com radiotelefonia. Então, eu fui adestrado na minha profissão. Esse adestramento, de uma forma mais simples de ser colocada, o exercício é o estágio onde o postulante, onde o candidato vai consolidando o conhecimento que ele adquiriu no exercício diário daquela prática. Então, o médium adestrado é o médium que já está seguro das suas habilidades mediúnicas. Isso é na parte prática. Por exemplo, o Cláudio está aqui com a gente, com certeza ele foi adestrado na profissão dele. Ele trabalha na área marítima. Como eu também fui adestrado na área da navegação marítima. Então, o médio adestrado, é até interessante essa colocação do Miramês, a pessoa realmente essa dúvida com relação ao termo, mas é aquele trabalhador mediúnico que, através do seu estudo, da sua autoobservação e autoeducação, e, sobretudo, percebendo-se dentro da sua potencialidade mediúnica, ele alcança um patamar de segurança onde ele pode ser considerado como um médium adestrado. Essa é a primeira questão. A segunda questão foi o próprio Rafael que levantou acerca dos xamãs. Né? Não sei se está aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho. Ele fez uma pergunta também interessante, né? Sobre se os xamãs também é um sacerdote do xamanismo. Sim. Os xamãs americanos, peruanos e de outros povos são médiuns psicofônicos. Né? E como o Renato muito bem colocou, eles manipulam as energias, as entidades, os espíritos circundantes, normalmente para promover o bem-estar e a cura. Agora, a gente até poderia considerar como um médio de cura. Então, o xamã, sim, o xamanismo é uma prática religiosa, espiritual, aonde o representante maior, máximo, que é o xamã, é um médium psicofônico que atua dentro da esfera
do tratamento e cura física e espiritual daqueles que procuram. Fechei. Alguém mais? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, eu fiquei só com uma dúvida em relação a essa colocação que o Luciano fez. Porque, assim, o adestramento, dentro da mediunidade, no momento que eu estudo, que eu me conscientizo das minhas potencialidades, eu não atraio também a questão do bem, do trabalhar. Não, né? Porque agora eu estou pensando, eu posso usar esse conhecimento, esse recurso, mas na exploração, na manipulação também. É isso, Luciano? Exatamente. Você vê, por exemplo, sem críticas absolutamente nenhuma em relação a determinadas atividades religiosas. Mas existem religiões com médiuns adestrados, médiuns muito bem exercitados, dominando o seu talento mediúnico, que não utilizam a sua faculdade para o bem. Esse médium também, de outras religiões, também são médiuns adestrados. Né? Porque quando se fala em adestramento, fora a questão religiosa, a primeira ideia que vem à cabeça é adestrar animais. Mas não fica circunscrito só a esse termo, só essa atividade. Ela é mais ampla e atinge várias frentes da sociedade humana. Em relação à questão das religiões, o médium adestrado é aquele médium que já exercitou o suficiente o seu talento mediúnico para estar seguro de desenvolver as comunicações, tanto dentro do ambiente cristão, como também fora dele. Médium é médium em qualquer ambiente, né? Ficou claro, Raquel? Entendi. Aí, por Sim, sim. isso que a gente, dentro da doutrina, nós falamos em mediunidade com Jesus, porque Exato. além da capacitação, do adestramento, que é uma palavra que causa estranheza, mas ainda tem a orientação para que seja servindo ao bem. Pois é, mas no caso aqui Exatamente. desse, é bom a gente lembrar, porque voltando, né, ao caso aqui, Cláudio a falou. incorporação do espírito de luz está aqui. Eu vou ler de novo a parte, né? Primeira, segunda, terceira, quarto, quinto, 6 parágrafos. Vê se você consegue encontrar aí alguém. 6 parágrafos, não estou conseguindo encontrar o PDF aqui. Né? 6 parágrafos. A incorporação do espírito de luz não tira totalmente o sentido do médium em função. Ele domina as suas faculdades e o médium adestrado entrega-se suavemente ao visitante do bem para expor as suas leis renovadoras. Olha só, esse adestrado que ele está falando Miramês aqui, ele se restringe àqueles espíritos, aqueles médiuns que já passaram pelo processo de dor e de sofrimento, né, para entender o que é o processo mediúnico, né, ou pelo menos, se não entender por completo como o espírito entende, pelo menos compreender que é algo sobrenatural, dinâmico e do bem, para que o espírito de luz, né, o espírito mais evoluído, consiga entrar em contato, né, consiga entrar em contato com ele e assim se manifestar através dele. É bom pontuar isso também. O adestramento que ele está falando assim é um adestramento não cego, né? Igual os animais que fazem por cegueira, digamos assim, faz e acabou, né? Vai até por osmose, já entra. Esse adestramento que ele falou aqui é justamente de ser suave, não é uma submissão, mas pelo menos é um consentimento de gratificação, porque conhece e compreende que há algo muito mais superior a ele e que coaduna com os valores internos dele, da busca do bem, do belo e do justo. Então, ele se entrega por completo, né, para que esse espírito de bem, de luz, possa se manifestar. Eu posso também me adestrar, isso aí, é por aí mesmo, Cláudio.
eu também posso me adestrar, digamos assim, para as coisas ruins? Posso, né? Posso me adestrar para captar espíritos das trevas? Posso, né? Tecnicamente, digamos assim, passa pela mesma parte de um outro processo mediúnico. Só que aqui eu só pontuei isso porque no texto ele fala desse outro adestramento, que é justamente fazendo alusão, tanto é que lá quase no final, no penúltimo parágrafo, ele fala sobre dor, né? Dor e sofrimento em busca do Cristo. É justamente a técnica, digamos assim, para que esses médiums consigam compreender e entender e deixar da passividade necessária para que esse espírito, se for uma mediunidade consciente, né, digamos assim, e o médium interfira o minimamente possível, porque confia nesse espírito do bem que possa transmitir quase 99%, 95% de fidelidade à mensagem que ele deseja passar. Entendeu? O Cláudio fez uma colocação aqui no chat interessante. Ele diz o seguinte: com o adestramento, as instruções básicas ficam meio que no automático, porque elas já existem, né? O médium estudou. Se sabe o que fazer com mais segurança, ou seja, como se fosse realmente um piloto automático, onde ele oferece a plataforma do conhecimento espírita e permite, como você muito bem colocou, o fluir da comunicação. Ele percebe a entidade comunicante, ele sente a entidade comunicante, por vezes até vê, e quando ele entra no processo de passividade, ele vai usar o seu conhecimento, que vai estar lá no inconsciente dele, trabalhando como uma base de segurança, para que ele, através da passividade, né, dê a comunicação. O que não acontece em outras religiões que atuam também com a mediunidade. Agora, a Camila levantou a mão e o Rafael também levantou. Ele já baixou agora, mas estava com a mãozinha levantada. Mas... Luciano, tá me ouvindo? Sim. Vai. Aqui. Você acabou de me responder a pergunta que eu ia fazer. Já que a gente está abrangendo o assunto hoje em torno de outras religiões também, dentro da igreja evangélica, nós sabemos que há uma mediunidade extremamente forte, né? Porém, muitas vezes não doutrinada. E como que se passa em relação a isso? Você consegue me explicar? A pessoa é treinada lá dentro, através dos ensinamentos que ela recebe, ela acha que ela está recebendo o dom do Espírito Santo, que ela pode, né, vamos falar assim, bem vulgarmente, expulsar os demônios. Como se passa isso? Ótima pergunta, Camila. Muito boa pergunta. E é por isso que eu sou... como é que eu falo para você? Eu persisto na ideia de que esse adestramento, né, que o Miramês quis nos trazer, ele não tem muito a ver com o ato, a técnica mediúnica. Porque se tiver a ver com a técnica mediúnica, eu só posso pensar em médium de estado espírita. Né? Eu acho que esse adestramento é com a vontade, com o desejo de querer fazer o bem, né, para que esses espíritos consigam se comunicar. Por isso que dentro das igrejas evangélicas, se o cara evangélico também persegue o bem, o justo, o belo, né, o espírito vai se comunicar com ele de várias formas. Eles vão achar que aquilo é outra coisa, é Espírito Santo, não sei o nome que eles dão. Mas a comunicação para o bem está lá, no púlpito da oratória de uma igreja, né? Um pastor que faz realmente um trabalho muito bonito com drogados, com pessoa dentro dos cárceres, né? O cara está desenvolvendo bem, né? O cara é bom, ele está buscando ser bom, né? Então, ele está passivo diante da graça divina, digamos assim, né? Está adestrado, porque... Oi. E dentro da Igreja Católica também se passa mesmo, através também da renovação tem isso. Né? Eu não sei como é que é aí, eu não sei como é que é aqui, mas, por exemplo, é um movimento muito engraçado, né? É um movimento da década de 60, 70 da Igreja Católica que surgiu aqui,
no Brasil, aí depois iam o movimento neopentecostal, aí o contra-movimento neopentecostal é o pessoal do Shalom, né? A igreja é um pessoal do Shalom que que também vibram sobre isso, né? Eles pulam, dançam, né? Se manifesta lá o Espírito Santo lá na igreja, não sei como é que é aí, né? Mas enfim, é isso mesmo, Cláudio, é por aí. Eles também pensam a mesma coisa, é o Espírito Santo. Ué, Pentecostes não é nada mais, nada menos do que isso, né? Foi aí dia 23 de maio, ontem, dia de Pentecostes, né? As línguas, as labaredas de fogo, né? Onde cada um começou a falar uma linguagem diferente, de coisas diferentes, né? Aí tem alguns teólogos que falam que eles falaram, né, sobre a necessidade da Boa Nova do Cristo, espalhar a Boa Nova no Cristo pelo mundo, e enfim, e por aí vai. Então, só uma observaçãozinha com relação, desculpa te interromper, porque aí já começa a coçar aqui a garganta. É interessante que dentro dessa religião específica que você colocou, dos nossos irmãos cristãos também, né, mas postulam uma outra linha, né, lá o Velho Testamento, é gritante o processo de animismo entre eles, gritante, aquele animismo puro. Além do animismo, quando há incorporação, normalmente são espíritos brincalhões, zombeteiros, estão ali. Porque você vê que há uma hipnose coletiva, né? Nada do que você vê tem 500 milhões de vídeos no YouTube que você percebe que não existe uma única comunicação. E quando há, é naquela língua morta, ancestral, arqueológica, que ninguém entende. Pentecostes foi há 2000 anos, quando Maria saiu com os apóstolos depois da ascensão do Cristo e foi se encontrar lá no Sinédrio, e houve esse processo de fato. Ali não era animismo. Ali, todos os trabalhadores, todos os seguidores do Cristo, de fato, desenvolveram um processo psicofônico, com línguas mortas naquela época. 2000 anos se passaram e não faz mais sentido. Se a gente for usar o racional, não faz mais sentido você hoje, em pleno século XXI, utilizar uma linguagem morta, onde ninguém entenda. Haja vista que o Espiritismo veio para esclarecer, descortinar o véu da nossa ignorância sobre esse aspecto também. Né? É bom que a gente reflita. Ninguém aqui é vaca de presépio, cada um reflete da melhor forma possível. Então, a minha leitura com relação a essas manifestações, entre aspas, mediúnicas que ocorrem nos templos religiosos, se dá através do processo anímico, e não processo efetivamente mediúnico. Claro que existem espíritos ali, e muitos deles ficam nas portas dos templos, rindo, porque já foi visto mediunicamente, esperando que o fiel saia, né, e aclopa novamente nele. Muito bem, Luciano. Novamente, muito ótimo, muito boa a sua colocação, lembrando do processo anímico, mas é um processo anímico intrínseco do ser humano. Então, ele pode estar em qualquer canto. Né? Sim, como tá, sim. Inclusive nessas igrejas neopentecostais ou católicas, né? Como também pode estar em mesas, em centros de umbanda ou em centros espíritas, né? E que eles, aí que está, usando a ferramenta do bom senso, da análise, aí invariavelmente tem que se cair em Kardec novamente, nesse caso, para se estudar e diferenciar o que é animismo, o que é mediunidade, até porque nós é que o espiritismo é que possui, né, as ferramentas para estudo mais a miúdo sobre isso, aí tudo bem, aí os médiuns conseguiriam distinguir o que é o que do A do B, né? Corretíssimo, muito boa sua colocação. Mas novamente lembramos, se existe um daqueles lá, né, que se esforça, tenta caminhar no bem, que seja uma pessoa boa, honesta, né, que tenta se orar e vigiar constantemente, aí o espírito de bem, de luz, pode usar via mediúnica alguma coisa. Né? Eu acho que existe um caldeirão de possibilidades, né? Dentro do processo mediúnico e do processo anímico. Né? Mas muito bem a sua colocação. Acabou? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho que ir embora. Espera aí, eu fecho aqui e volto já já. Eu acho, então, que dá para a gente colocar o nosso videozinho, né? O que vocês acham? Enquanto eu acho uma boa. Coloquei agora eu tô vendo. Coloquei. Também acho legal. Acha legal? Então, vamos lá. Espera aí só um minutinho.
É curtinho, tem menos de 5 minutos. É o Divaldo. Ok, Cláudio? Vamos lá. Dizer aos queridos irmãos, talvez traduzindo o pensamento dos benfeitores espirituais que aqui estão conosco, que através da fé raciocinada, vinculando-nos ao psiquismo de Jesus, lograremos a paz que dulcifica a alma e que enternece o coração. Espíritas, o Senhor que vos convocou à sua seara espera que tenhais a confiança absoluta no amor de Deus. Chorai quando necessário, porque o Mestre, não poucas vezes, também foi dominado pelas lágrimas. Bendizei, no entanto, o resgate que vos atormenta, a fim de fruirdes a paz que vos está reservada. Breve é o tempo físico, logo depois que passa. E se pensardes nas alegrias que vos estão reservadas, a dor diminui de intensidade e o fardo das aflições diminui também o seu peso. Fostes convocados para construir o reino de Deus. E as aflições que vos aturdem fazem parte do burilamento necessário para a edificação da glória solar. Amai, porque no amor estão as soluções para os mais intrincados problemas. Através do exercício do amor, seja de que faceta se revista, encontrareis a harmonia do júbilo, o júbilo da esperança e a esperança da paz. Vossos amigos espirituais, os espíritos espíritas, estão convosco e vos amparam. Não temais, porque a vida, materializando o programa divino, não vos oferecerá aflições que não possam ser regularizadas. Ide animados, de retorno aos vossos lares, certos de que estais sob o divino amparo. Abençoe-nos o Pai e conforte-nos Jesus. São os votos do servidor, o mínimo paternal de sempre deseja. Muita paz, meus amigos.
É muito emocionante, né? Eu já estive presente em uma palestra que o doutor Bezerra veio falar, né? Nossa, é, e sabendo um pouquinho da história dele, né? É de arrepiar. Nossa, é muito bonito. É verdade, Sheila. E o doutor Bezerra, né, teve o mérito de ser convidado a encarnar em outro planeta mais evoluído do que a Terra, mas pelo amor que ele sente até hoje por todos nós, seus irmãos de Ele pediu caminhada, para ficar, né? pediu para continuar na Terra. Ele não reencarnou, poderia, caso ele quisesse também, mas ele Uhum. preferiu se manter na espiritualidade, porque o campo de ação dele Tem mais recurso, né? é muito mais Digamos abrangente. assim, grosseiramente falando, tem mais recurso para ajudar do que encarnado, né? Exatamente. E usando como porta-voz o próprio Divaldo, que tem um poder de penetração junto às massas gigantesco. Se ele tivesse É, encarnado, ele não teria esse alcance todo que tem na condição de espírito através de Divaldo. E assim, exatamente. é um espírito amorável que nós devemos sempre render gratidão a ele e, sobretudo, a Jesus pela oportunidade e pela condição, que não foi uma condição imposta, foi uma condição solicitada ao plano espiritual superior para que ele permanecesse na Terra. Então, a dor que ele sente, a dor que nós sentimos, sobretudo as dores morais, e Deve esse ser amor tamanho. imensurável que ele sente por cada um de nós, não só brasileiros também, ele atua em outros países, né? Nós sabemos disso. Faz com que ele leve a palavra do Cristo, continue evangelizando a humanidade. Olha que maravilha que nós temos, que uma bênção que nós brasileiros temos em tê-lo como um porta-voz das hostes mais altas, mais elevadas, né? Eu Grato. fiz um trabalho num outro grupo do livro Céu e Inferno sobre o Dr. Demeuri. E, nossa, me lembrou muito. Gente, me fugiu agora o nome. Gente, me ajuda aí, me fugiu o nome do Dr. Bezerra, Bezerra. É, dizer. isso. O Dr. Demeuri, ele foi assim um médico assim fantástico, homeopata, maravilhoso, que só conhecia Kardec por cartas, né? Mas que no mesmo dia do desencarne, na mesma noite, ou não foi, agora já não lembro, mas acho que foi no dia seguinte, no dia seguinte ele já mandou uma carta dizendo que, né, do como era o plano espiritual, etc e tal, nossa, o tempo todo do estudo que eu fiz, e tem muito dele, tem mais referência dele em um livro do Dr. Bezerra, acho que é Depois da Morte, do que no Céu e Inferno, né? Nas cartas. E, assim, fantásticos. Ainda mais que ele é auxiliado pela minha xará, né? Tanto de profissão quanto de nome e de referência de sobrenome alemão, né? Porque esse Prosley aí não é meu, não, mas eu peguei emprestado do marido, ex-marido, mas o Sheila enfermeira tá tudo. Estamos em casa, só não sou loura. Mas é muito legal, gente. Doutor Demeuri, assim, dá vontade de, sei lá, eu não tenho referências mais atuais dele, não. Mas é muito. Ele se doou muito, muito. E os médicos homeopatas têm o meu sincero e especial coraçãozinho verde, porque médico homeopata não, ele gasta um tempo que hoje em dia não se tem, né? Ele precisa desse, entre aspas, tempo gasto com o paciente, porque ele faz perguntas, inclusive, do tipo, você é uma pessoa rancorosa? Porque a partir das respostas assim, que ele vai te prescrever a homeopatia, né? São as anamneses, né? Ele É, pergunta, né? O perfil é, comportamental,
emocional do Isso. paciente. Ah, eles me encantam demais. E o Dr. Demeure, não sei se pronuncia assim porque é francês, eu sou péssima em francês. Mas o Dr. Demeure, ele foi fantástico, fantástico. Sheila, nós tivemos ainda, hoje não mais por conta do isolamento social em função da pandemia, mas o Luiz está aqui, o Marco Cirino também, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos lado a lado com um médico cirurgião alemão chamado Dr. Hansen. Ele esteve em Mangaratiba, era de Campo Grande, desencarnou agora recentemente, há um pouco mais de um ano, e a gente percebe como a misericórdia e a justiça divina permeia as nossas vidas diuturnamente. Quando esses espíritos, quando essas almas desencarnam e atuaram nas áreas humanas, sobretudo na área da saúde, e fizeram um trabalho de recuperação, né, da saúde física, e muito, às vezes até da própria saúde mental e psicológica, a eles é concedido o benefício de não reencarnarem, por opção deles, é livre-arbítrio, a escolha deles. Eles pedem para continuar no plano espiritual, como é o caso do Dr. Bezerra, o caso desse médico homeopata que você citou, e alguns outros que nós conhecemos, porque já foi colocado, a ação deles, através de um ambiente espiritual cristão, onde eles possam tratar e curar corpos e almas dos pacientes, dos nossos companheiros, é maior do que ele estivesse dentro de um consultório. Porque foge muito a questão da medicina terrena. Quando você atua, por exemplo, esse médico homeopata, que com certeza ele havia receita para muita gente que o procura, através de um médium. Essa chancela Sim, só e se muitas vezes ele consegue... comprava os remédios deles, né? Olha, Ele comprava. Era muito parecido com o Dr. Bezerra. Muitas vezes ele comprava. Aliás, tem um detalhe até que ele ficava meio aborrecido quando gente que podia pagar consulta ia procurá-lo, porque aí tomava o tempo dele para atender quem não podia pagar consulta. mas aí entra um jeitinho brasileiro, né? Esses casos devem ter acontecido pelo Brasil. Sabe? Então, não, ele é uma cidadezinha no interior da França. Mas eu achei muito interessante dele ficar assim, meio que indignado. Poxa, vai procurar um médico que você possa pagar, fulano ali não pode pagar e você está tomando o meu tempo. Era mais ou menos assim. Mas provavelmente nem por isso, né, sabendo que o paciente tinha condições de pagar por uma consulta, ele deixava de atendê-los, né? Isso é fato. Não deixava não. Não deixava Atendia não. tudo. Eu estava me lembrando aqui Tudo. de Eurípides Barçanufo. Muitos de nós conhecem a história, né, de Barçanufo. Tem até Eu um não trabalho posso muito nem falar interessante. muito, porque a nossa turma lá do ESG o nome da nossa turma era Eurípides Barçanufo. E se o NAP souber, estiver escutando, que eu nunca li nada do Eurípides Barçanufo, ele vai me matar. Não fica tranquila, Sheila. Hoje mesmo você vai assistir um documentário sobre a vida e obras de Eurípides Barçanufo. Está disponível no YouTube, Que narrado por legal. Lima Duarte. Muitíssimo interessante. Muitíssimo Ah, interessante. Está depois você disponível coloca o link lá no grupo. É, é, se colocar. Eu não tenho o grupo de vocês no WhatsApp, não, gente. Não, depois eu lá te passo o teu contato. A gente te insere no grupo se você quiser. Tá. Então é só colocar Eurípides Barçanufo. Vai ser ao vivo, não, né? Já foi gravado, né? Porque Não, é o Lima gravado. Duarte. O Apóstolo do Amor. O título do documentário é esse. Eurípides Barçanufo, o Apóstolo do Amor. Que Tá. acabou, ele está na mesma condição, vamos assim mensurar, que o Dr. Bezerra, esse médico homeopata francês, né? São aqueles espíritos tão evoluídos que vieram à Terra, passaram por todas as vicissitudes e dificuldades materiais e não abriram mão da sua programação, da sua missão frente aos seres humanos. Geralmente, eles reencarnam em uma família muito simples, né? A dificuldade parece que impulsiona ainda mais para frente, forja ainda mais a moral daquele que já veio com compromisso, com a missão de atender aos doentes, aos pobres, aos estropiados. E é um mensageiro de Cristo, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida.
prestam É. caridade Eu achei aqui indistinta. um montão, Luciano, Oi? falando de. Eu achei vários aqui no YouTube falando sobre Eurípides, mas não com Lima Duarte. É esse que eu sugeria com a narração do Lima Duarte. Depois eu acho. Eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto está conversando. Eu vou fechar o microfone, vocês conversem mais. Põe o link para a gente, Sim. Eu vou por procurar aqui. favor. Não, com prazer, Raquel. Eu vou ver. Sheila, Porque, gente, eu sei que nós somos espíritas e tal, eu sei que, né, a Bíblia não exatamente, a Bíblia, eu estou dizendo, né, exatamente como foi, a gente sabe, né, que a coisa teve que ser um pouco fantasiosa, né, para não ficar muito esquisito para as pessoas entenderem, mas eu estou amando essa novela Gênesis. Eu sei de muita coisa ali, Rafael começou a assistir comigo e a gente começou a questionar, né, muita coisa ali, e eu dizendo para ele, olha, isso assim, mas é assim, assim, assim assado, né? E a influência, né, de Lúcifer e tudo, é fascinante. Podia ter uma novela assim também, né, do espiritismo, né, para divulgar mais também, né? Quem falou comigo? Foi Raquel? Foi você? Que ia falar Não, alguma coisa comigo? estou pegando aqui. A Raquel abriu o microfone. Não, Não, foi a abri, Camila. mas... não, fui foi a eu, Camila. Eu estou sem Oh, vídeo, porque eu estou acompanhando os estudos e fazendo outras coisas aqui na minha casa. O Luciano, ano passado, apresentou um trabalho maravilhoso sobre Eurípides Barçanufo. Está na página dele, no YouTube. Depois, se você tiver curiosidade, quiser assistir, Com pode ir na certeza. página dele, porque está lá gravado, Uhum, com tá certeza. bom? Tá, muito obrigada. Por nada. É verdade, Sheila, tanto que esse material que nós apresentamos, boa parte dele foi baseado nesse documentário, eu até me equivoquei no nome, desculpe. Eurípides Barçanufo, Educador e Médium. Eu vou colocar o link lá no grupo Uhum, e depois você vê com o Leonardo, pede para ele nos passar o seu contato para eu te inserir lá também. tá, obrigada. Já até achei aqui, ó. Uma hora e 39 minutos. Já achei aqui. Isso, esse mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já achei. Eu vou deixar aqui engatilhado. FEB TV, pronto, já tá explicado aí, FEB TV. A produção é do Oceano Vieira de Mello, também é outro representante, né, um expoente da doutrina espírita, com a narração do Lima Duarte. Depois você dá uma olhadinha aí. Tá. Você vai gostar. Deixa eu só copiar aqui. Mas você está falando esse que é de 3 semanas atrás ou o que é de 4 anos atrás? Esse é da FEB TV, o canal, mas pode ser que tenha outro canal também com o mesmo material. Tá. Mas sendo da FEB é mais fidedigno, né? Tá até legendado. Que beleza. Leonardo, é contigo. 5h30. Bom, enfim, pessoal, temos mais algumas dúvidas, algumas colocações para nós acabarmos o nosso estudo? Olha, o pessoal está tão silencioso hoje, rapaz, sinceramente. Eu vou começar a colocar frevo aqui. Vou começar a colocar música de frevo aqui para ver se dá uma Frevo espírita, esquentada. por favor, tá? Olha, a Raquel vai dançar igual Saci com música de frevo, já já.
Um pé só. Não, parece que o pessoal já Eu falei está... bastante já. Então, quem se habilita, digamos assim, a fazer a prece final, pode olhar para vamos olhar para o chão agora, que todo mundo fica olhando para o chão. Quem se habilita a fazer prece final agora, por gentileza. Meu Deus do céu, que silêncio. Vamos Olha, lá, vamos lá. hoje. Já que ninguém se Não, manifesta, olha, vamos hoje, lá. vem cá. Eu acho que. Não, peraí. Acho que hoje é a primeira segunda-feira que eu vejo que o povo está tão silencioso. Fim de semana deve ter sido uma beleza, né? Vocês foram para onde fim de semana, pelo amor de Deus? Eu fui para o encontro de casais, que foi ontem, da casa de Emmanuel, que foi beleza, tá? Foi ótimo. Eunápio, eu falei bastante e eu sempre fico quietinha. Isso é mesmo. Não, Só isso é mesmo. hoje não é só hoje não. Não, é mesmo, é mesmo. A Raquel falou bastante. Então vai, Luciano, você vai fazer a prece, faz o final aí. Hein? Opa, então vamos lá, vamos aproveitar esse momento alegre, reverente, alegria cristã, onde todos nós estamos conectados, né, e sintonizados com o plano mais alto, asserenando os pensamentos, respirando mais profundamente, nos desconectando do nosso entorno, dos nossos problemas, as nossas pendências. É um momento de nós conversarmos diretamente com o nosso mestre maior. Ah, Jesus, nós apenas agradecemos profundamente por esta oportunidade de estarmos estudando diariamente essa doutrina redentora que rompe com os grilhões da nossa ignorância. Essa terceira revelação divina para com a humanidade, legado do nosso Pai eterno, que fez com que nós descobramos, através de todos os ensinamentos que nos são colocados, todos os postulados, todo o brilhantismo simples e humilde do Evangelho do Cristo, que é a sua boa nova, e que nós já percebemos, estamos certos de que ela está por vir, não está longe, onde o reino de Deus, o Dr. Bezerra falou através de Valdo, nos exortou. O reino de Deus está próximo de nós. Mas não é o reino de Deus externo, material, do mundo. É o reino de Deus implantado e consolidado no íntimo dos nossos corações. O reino de Deus será implantado dentro do coração de cada ser humano encarnado ou não. Essa foi uma das máximas do Cristo para nós. Essa esperança de dias melhores e que, apesar de todos esses movimentos contrários à paz, à segurança, à tranquilidade, à saúde da população mundial, que acabe se transformando na plataforma, na base concreta para que todos nós consigamos finalmente ter no nosso próximo como um verdadeiro irmão em Jesus, ter a consciência plena e absoluta que somos filhos de Deus, herdeiros das suas promessas, e cada um de nós recebe aquilo que merece, de acordo com aquilo que constrói. E assim, Jesus, mais uma vez, vamos também pedir a Maria de Nazaré, a nossa muitíssima mãe, mãe de toda a humanidade, mãe do Mestre, que também olha por cada um de nós, especialmente para aqueles que abreviam a sua existência no planeta, seja por qual meio for, não importa. Acolha-os, Maria. Esses irmãos nossos, sofredores, que por hora passam por turbulências psicológicas em seus espíritos, porque perderam a oportunidade de desenvolverem a fé
em Jesus e em Deus, para que pudessem atravessar esse período de grande turbulência mundial com o menor sofrimento possível. É na dor que o homem forja o caráter. É na dor que o homem forge a personalidade. E é na dor que o homem forge a fé e a esperança em dias melhores. Portanto, Jesus, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Cada coração aqui presente o agradece por estar conosco, posto que vós mesmos nos ensinastes. Onde houverem dois ou mais em torno do meu nome, aí estarei. Esteja conosco, Senhor, não só nessas tardes agradáveis e construtivas, em termos de construção do conhecimento espírita, mas no nosso dia a dia, na nossa vida de relação com os nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, enfim, Senhor, que possamos ver em cada um deles nosso irmão e vosso irmão. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Leonato, eu acho que essa farmácia aí tá precisando de um enfermeiro, hein?